O Congresso Nacional recebeu esta semana um projeto de lei do Executivo, do governo Lula, propondo novas diretrizes de reestruturação da política nacional do ensino médio e mudanças na Lei 9.394, que é de 1996, né, governo Fernando Henrique, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também o projeto propõe a revogação parcial da Lei 13.415 de 2017, que estabeleceu o novo ensino médio. Aliás, esta lei de 2017 está provocando ainda um estrago tremendo. E é preciso mudar, é preciso revogar a essência dessa lei. Aliás, acho que deveriam revogar tudo. E o fato é que o MEC ouviu representantes da educação, representantes do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital, ou seja, lá de Brasília, do Distrito Federal, de Educação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação e também a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Então o setor foi ouvido, professores e especialistas, diretores, secretários estaduais de educação. E as novas diretrizes que chegam agora para análise do Congresso estabelecem que é preciso considerar que a redução da carga horária da formação geral básica com teto, isso é um absurdo, né? De 1.800 horas para as disciplinas comuns do ensino médio, resultou, e cá entre nós, era um resultado previsível, né? Resultou na fragilização da formação dos estudantes. Então, a proposta para que se retome o mínimo de 2.400 horas para todos os estudantes cursarem o ensino médio sem a integração com o curso técnico. Porque o curso técnico não é o problema. O curso técnico, ele pode entrar como um complemento, como um suplemento, pode entrar, inclusive, como uma solução para muitos alunos que vão enxergar ali a possibilidade de encontrarem um trabalho, de descobrirem um trabalho, de descobrirem uma vocação, por que não? E não ficarem presos à ideia de que são obrigados a buscarem o diploma, a terem o diploma, que sem o diploma não há vida e que sem o diploma não há trabalho, porque isso não é verdade. Cada vez mais há carência por gente especializada em vários setores. Vários setores. Hoje falta gente para trabalhar na mecânica de automóveis, para trabalhar no serviço de hidráulico das casas e das fábricas, para trabalhar com elevadores industriais. Há uma carência muito grande. Mas não é esse o ponto. Essa ideia que norteou aquela lei de 2017, de que a educação é um treinamento. O treinamento não é o problema. O treinamento profissional não é o problema. Ele pode, inclusive, ser fundamental para que as pessoas encontrem seu caminho profissional. E há carência de técnicos, muita carência. No campo, na cidade, na indústria. Há muita carência. No setor de serviços. Porém,
a educação não pode ser projetada tendo apenas como norte, como objetivo, o treinamento para o trabalho. Educação é muito mais do que isso. E mais, diz aqui a proposta, diante da constatação de que houve a eliminação ou diminuição da carga horária das disciplinas que faziam parte do ensino médio. Não só diminuição, em muitos casos, eliminação de disciplinas como sociologia, educação física, artes, filosofia. O projeto de lei prevê a retomada de todas as disciplinas obrigatórias. Então, os alunos voltariam obrigatoriamente, necessariamente, às aulas de sociologia, de educação física, de artes, de filosofia. E também estaria incluída nas disciplinas obrigatórias a língua espanhola. O ensinamento do idioma espanhol deve voltar a ser obrigatório em todas as redes no prazo de 3 anos, de acordo com o projeto. História, geografia, química, física, biologia, matemática, língua portuguesa e língua inglesa também, claro, estão na proposta de componentes curriculares obrigatórios. Outra proposta do governo é revogar os chamados itinerários formativos e introdução dos percursos de aprofundamento e integração de estudos na forma de 4 arranjos interdisciplinares, combinando ao menos 3 áreas do conhecimento. O MEC reforçou que cada escola deverá ofertar no mínimo 2 percursos de aprofundamento e integração de estudos até o início do ano letivo de 2025. Falta pouco tempo. 1 ano e alguns meses. E o PL propõe a criação de parâmetros nacionais para a construção dos percursos de aprofundamento e integração de estudos, para garantir a oferta desses percursos e para que não produza desigualdades e dispersão, porque a desigualdade ela se manifesta na educação brasileira de maneira clara, crua, nua, brutal. Há nas escolas, no sistema educacional brasileiro, a reprodução nua e crua das desigualdades sociais e econômicas crônicas do Brasil. Bom, há outras sugestões aqui, técnicas, mas o interessante é observar o que de fato se debate. Porque a educação, ela pode ter uma finalidade estabelecida por uma sociedade, por um Estado. Ela, obviamente, tem efeitos socioeconômicos que são notórios, o nível de educação. Mas nós já ouvimos, todos nós já ouvimos, incontáveis vezes. A solução é educação, a solução é educação. Não é assim. Não é assim. Porque a questão é que educação? O que se está transmitindo para as crianças? Por exemplo, há sociedades onde a educação, tanto familiar quanto escolar, embora muito mais dissimulada no currículo escolar, há sociedades que têm uma educação racista. Há sociedades onde as crianças são dirigidas, levadas, conduzidas para uma visão xenófoba, para o medo ao estrangeiro, o horror ao estrangeiro, o ódio ao estrangeiro.
Há sociedades que tentam incutir na criança a ideia de que aquela sociedade é superior a todas as outras, que ela é portadora de uma virtude que deve ser imposta ao resto do mundo. Havia educação na Alemanha nazista. O que era ensinado às crianças? Aulas obrigatórias, disciplina, mas o que era ensinado? Uma doutrina canalha era colocado ali na mente daquelas crianças, absolutamente indefesas, inclusive estimuladas a delatarem qualquer conversa que ouvissem dos pais e que fosse considerada subversiva pelo regime. Se vocês ouvirem alguém dizendo tal coisa, contem. E aí o professor era também um delator, ele levava o que a criança contava para as autoridades, para a polícia, para a Gestapo. Então, não é só, é preciso educar, mas que tipo de educação? O que está sendo entregue para as crianças? Educar, se você toma a origem no latim, que obviamente tem uma conotação especial para todos os países cujo idioma deriva do latim, então há uma influência dessa formação da palavra educação no latim. Há uma influência na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, no Brasil, em toda a América chamada de Latina. Mas há também uma influência, porque os latinos pegaram isso, a civilização que usava o idioma, o latim como idioma, pegou isso numa expressão indo-europeia, que é o Deuk, ou o que os alemães chamam de Deuk, que significa levar, influenciar, conduzir. E depois o latim, porque a base etimológica é de levar para fora. Educar é levar para fora, conduzir para fora. Conduzir para fora das próprias ideias, dos conceitos familiares, mostrar o que o mundo já produziu, as ideias que o mundo produziu, os grandes livros, as grandes músicas, as grandes ideias na economia, na política, na organização social. Por isso vem a ideia de universidade, ou seja, buscar o conhecimento universal, o conhecimento possível, claro, da astronomia à física, passando pela retórica. Aliás, nas sociedades antigas, em Atenas, por exemplo, você tinha, não havia a educação obrigatória, havia espaços para reflexão, debates, a famosa Academia de Platão, posteriormente o Liceu de Aristóteles. Já em Esparta, a educação era militar. Os pais, aliás, eram obrigados a entregarem as crianças para o Estado para que eles fossem preparados para a guerra, desde cedo. Tinham de aprender a lutar, a andar a cavalo, a atirar com flechas, né, usando arcos, uso da lança e muita educação militar, disciplina rígida, porque Esparta entendia que suas crianças só teriam futuro e Esparta só sobreviveria se fosse uma nação de guerreiros. Então, a educação era nessa direção. Em Roma, eles tinham duas grandes bases. Uma que ensinava retórica, gramática e dialética. E a outra, música, astronomia, aritmética e geometria.
Interessante como já havia a ideia de a música como resultado de exercícios matemáticos mentais, né? Ela era incluída nesse rol com astronomia, aritmética e geometria. Mas também, claro, era algo para elite. A plebe não tinha acesso à educação. Isso vai mudar para valer na Idade Média, com as instituições católicas e posteriormente com a Reforma Protestante, com a abertura de universidades que inclusive ensinavam o hebraico para o estudo do Antigo Testamento, o grego para o estudo do Novo Testamento. E também a Reforma Protestante desencadeia uma explosão de escolas na chamada ciência natural, muito estudo de matemática, de física. Isso era de muito interesse dos protestantes, enquanto as organizações católicas davam preferência ao ensino do que hoje é chamado de humanas, né? Mas a ideia era do ensino universal. E isso produziu, claro que eles eram gênios, né? Mas essa formação permitiu o uso da genialidade de um Michelangelo, de um Da Vinci, a universalidade do conhecimento. O capitalismo muda isso, o capitalismo moderno, né? Como diz o Weber, você já vai encontrar uma organização capitalista lá em dinastias chinesas antigas e também no sul da Ásia, em partes da Europa. Mas o capitalismo moderno muda isso. Surgem as escolas públicas, ou seja, o Estado adquire a atribuição de levar as crianças para a escola, de fornecer a estrutura física e os professores. Vejam que ainda no tempo do Adam Smith, ele fala dos professores que disputavam alunos, porque o professor era remunerado por cada aluno. Não havia uma ordem, uma organização. Isso começa a mudar no final do século XVIII e no século XIX muda para valer. Mas também surge, com o desenvolvimento da produção capitalista, a ideia da educação de massa, que já não era universal, que já não era preocupada com o levar para fora, para o conhecimento das ideias, mas preocupada em treinar. Treinar para manter a engrenagem funcionando. Treinar para produzir. É preciso que as crianças sejam treinadas para que possam ser inseridas na grande engrenagem de produção capitalista. Já que citamos o Weber, ele fala, por exemplo, do momento em que o capitalismo se emancipa da sua estrutura cultural e religiosa e passa a contar com a formação de gente para trabalhar na estrutura da produção capitalista, passa a contar com uma formação que é um mecanismo imparável. A produção em massa de gente para a produção capitalista. E grande parte do ensino passa a ser direcionado, assim como Esparta direcionava para a guerra, enquanto Atenas e depois, bem depois Roma, preparavam suas elites. Aliás, é bom lembrar que Alexandre, o Magno, Alexandre o Grande da Grécia, o pai dele colocou como seu professor, instrutor, educador, ninguém menos que Aristóteles, que aliás discordava de Alexandre nas suas incursões pela Ásia, né? Na sua tentativa de levar a cultura grega, o mundo grego e, claro, o domínio militar e econômico da Grécia para a Ásia. Aristóteles discordava disso. Então, quem tinha dinheiro podia buscar grandes professores. Quando a educação se torna de massa, infelizmente, há um direcionamento, como havia em Esparta, lá para a guerra, aqui para a produção, para o funcionamento permanente da produção capitalista.
As pessoas não são mais educadas naquele sentido de levar para fora, de conhecer as ideias, de conhecer os grandes debates, as ideias distintas, compará-las, cotejá-las. Já não são levadas para que conheçam a grande produção cultural acumulada pela humanidade. Isso já não importa. Já não precisam conhecer os pensadores gregos, alemães. Já não precisam conhecer a história. E aí, o que aconteceu em 2017 foi o seguinte: sociologia, para quê? Sociologia produz muitos questionamentos. Vão estudar Durkheim, vão estudar Weber, vão estudar Marx, filosofia. Vão ocupar suas mentes com Kant, com Schopenhauer, com Aristóteles, Platão. Vão ocupar suas mentes com Kierkegaard, olha que perigo. Fora! Para que filosofia? Para que música? Qual será a consequência prática no treinamento? Já não é educação, é treinamento. Treinar, treinamento, treinamento, preparar para e não educar para que cada um escolha suas ideias, seus caminhos. Isso vale até. Imagine esse levar para fora. Imaginem um pai cristão, mas não cristão apenas nominalmente, cristão de verdade, conhece a Bíblia, conhece a história. Então, claro que ele vai ensinar seus filhos o que ele vê e não tem dúvida de que é a verdade, a única verdade. Olha, esse livro é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Logo, tudo que não é Cristo é descaminho. Jesus Cristo é a única verdade. Logo, tudo que não é Cristo é mentira. Jesus Cristo é a única vida. Logo, tudo que não é Cristo é morte. Ele ensina isso para os filhos. Mas ele não pode entregar esse ensinamento, a verdade, acompanhada, essa verdade, de uma parede. Eu estou entregando isso para vocês, não saiam daqui. Não. Porque nós conhecemos as pessoas. E ali, dos 12 aos 22, ou dos 15 aos 25, a era, o período, o tempo dos questionamentos, virá inclusive o questionamento: mas eu só aprendi isso. Será que tudo que o meu pai me disse é realmente a verdade? Então é preciso derrubar as paredes, levar para fora e permitir que ela coteje o que ela aprendeu dos pais, o que ela aprendeu com o pai, com a mãe, com a leitura bíblica, com o ensinamento da verdade, com o pensamento acumulado pela humanidade. Ela vai ler o Nietzsche, e se ela tem uma base, ela vai enxergar em Nietzsche o antissemitismo e depois o anticristianismo. Se ela ler Aristóteles, se ela ler Kant, se ela ler o Kierkegaard, o Schopenhauer, todos eles, ela vai cotejar, vai comparar, vai ver qual é o pensamento que a convence e sairá muito rica. E aí, não naquilo, o meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Eu concluí que aqui está a verdade, porque eu conheci todo o grande pensamento produzido pela humanidade e comparei com aquilo que me foi ensinado como sendo a verdade. Ela não pode ser emparedada, ela deve ser levada para fora, conhecer, comparar, oscilar, vacilar, mas ela vai tomar decisões com base num conhecimento universal. Isso é educação. E não treinamento. O que está hoje, e no período crítico, no ensino médio, período crítico,
é uma ideia de que as crianças devem ser treinadas. O treinamento é ótimo. O ensino técnico é fundamental. E repito, pode abrir soluções, portas profissionais formidáveis. Pode ser a solução profissional para a vida de muita gente. Claro. É solução, não é problema. Mas não é o cerne de educar. Educar é levar para fora. É permitir que as crianças compreendam a diversidade cultural, política, sociológica, social, econômica, o que aconteceu ao longo da história, como as ideias foram formadas. Elas sairão muito grandes dessas experiências. E aí olharão o próprio processo de produção em que foram atiradas com um olhar crítico. Por que é assim? Porque eu estou aqui como o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, né? Apertando parafusos mecanicamente sem a menor ideia do que está fazendo. Aquela é uma imagem formidável, né? Chaplin era gênio, não precisava de palavras. Aquela imagem é formidável. Aquilo mostra o sujeito que perde a individualidade, a escolha. Ele é apenas um apertador de parafusos. Está lá, foi treinado para apertar parafusos. Não deve fazer mais nada, não deve pensar em nada. E ao teste da máquina de comida para que coma mais rápido e volte a apertar parafusos. Isso foi produzido pelo capitalismo moderno. O treinamento de multidões para a produção. E o que se fez em 2017 é basicamente dizer abertamente: não pensem, não questionem, se preparem para a produção. Então, essa mudança proposta agora, pelo menos, ela não é revolucionária, nada disso, mas pelo menos reabre as portas para o grande conhecimento acumulado pela humanidade, meu caro Ronald Gimenez. Bandeirantes Acontece, este é o tema de abertura que vira podcast. Na sequência já estará disponibilizado para você. É o Entendendo a Notícia. Você pode achar o Entendendo a Notícia com Cláudio Zaidan nos principais agregadores de podcast. Tá lá no Spotify, no Deezer, tá no Google Podcast, no Apple Podcast, todos eles à sua disposição. Fica também disponibilizado no nosso site, todos eles, desde o ano de 2020, todos estão lá. Mais de 500 disponibilizados para você. Daqui a pouquinho tem a coluna ao vivo aqui do Milton Neves. Rede Bandeirantes de Rádio.